Estimado Padre Samuel, queridos irmãos, queridas irmãs, primeiro eu preciso manifestar a minha alegria de estar hoje aqui na capital federal, em Brasília, pela primeira vez, como já mencionou o Padre Samuel, e a alegria maior de estar aqui com vocês, de conhecer esta paróquia, de conhecer esse templo que é uma verdadeira obra de arte, mas acima de tudo conhecer a igreja viva que é a paróquia do Verbo Divino. Para nós, desde a época de seminário, ainda na formação, nós já ouvimos falar da paróquia do Verbo Divino no Brasil. Só agora estou conhecendo que essa é de fato uma igreja viva, não só pela estrutura, não só pela localização, mas é uma igreja, é uma comunidade que testemunha Jesus Cristo e o Verbo Divino a se fez carne no meio de nós. É uma grande comunidade. Nós estamos celebrando o período da Quaresma. Estamos no terceiro domingo da Quaresma. E a Quaresma é o tempo em que a Igreja nos propõe a viver um grande retiro. Estamos no período de retiro em preparação à maior festa da comunidade cristã, que é a festa da vida nova, que é a festa da ressurreição, que é a Páscoa do Senhor. E o período da Quaresma nada mais é do que uma preparação ou uma oportunidade que o Senhor nos dá, a Igreja nos oferece essa oportunidade, dada pelo próprio Deus, para mudarmos de vida, para assumirmos já antecipadamente essa vida nova que celebraremos daqui a algumas semanas na Páscoa do Senhor. Esse tempo da Quaresma deve ser de fato vivido como um momento de competição. Neste terceiro domingo, a liturgia nos propõe aprofundar, refletir, beber da palavra que nos foi proclamada. As leituras, as três leituras, de maneira especial a primeira leitura do Evangelho, nos trazem algumas imagens que valem ser aprofundadas, refletidas aqui. Eu vou destacar duas. A primeira imagem é a da água. A segunda, que está nem tanto mais explícita, mas que nos é falada no Evangelho, que é a luz do meio-dia. Eu vou começar pela luz do meio-dia. No Evangelho, assim muito rápido, o evangelista nos dá um detalhe. Jesus viajando passa pela Samaria, e aí o evangelista nos diz: era por volta do meio-dia. Hoje, ao amanhecer, eu constatei que o sol nasce do lado de cá. É isso? E claro, então ele se põe do lado de lá. Quando o sol está nascendo, a sombra das árvores, a sombra das casas, está em qual direção? E quando o sol está se pondo, a sombra das árvores e das casas se coloca em qual direção? E quando o sol está no meio-dia, onde fica a sombra das árvores? Não tem orientação. Onde fica a sombra? Ao meio-dia. Praticamente ela não existe. Porque ao meio-dia o sol está aqui. E se o sol está aqui, a sombra ela está aqui. Eu estou em cima dela. Quase não existe a sombra. Por que o evangelista deixa esse detalhe que muitos nem percebem? Ao meio-dia, era por volta do meio-dia, quando Jesus e a mulher samaritana se encontram junto ao poço de Jacó. Eu já pude constatar, a parte da manhã, também ontem, conversando com
vocês? Muitos vieram do Nordeste, sabem bem o que significa o sol do meio-dia. Aquele sol quente do meio-dia é o momento mais claro, onde há mais luz, e ao mesmo tempo é o momento onde há menos sombra. Ao meio-dia, a luz do sol, e a gente pode até já começar a entender aqui, para nós o sol é o próprio Jesus. A luz que brilha mais forte é o próprio Jesus. A luz do meio-dia não há como se esconder, ou outras palavras, à luz do meio-dia não há como guardar muitas coisas à sombra. À luz do meio-dia, à luz do sol forte, tudo se revela. Diferente da meia-noite. À meia-noite, muitas coisas ficam escondidas à sombra, mas ao meio-dia, tudo vem à tona. E o encontro dessa mulher com Jesus nada mais é que a luz do meio-dia deixar vir à tona, mostrar aquilo que de fato nós trazemos, nós carregamos, nós temos dentro de nós trazemos a nossa história. E aquela mulher trazia muitas coisas, aquela mulher carregava muitas coisas. Trouxe para esse encontro ao meio-dia junto ao almoço. O que ela tinha? Ele fala, o que ela trazia? Um jarro d'água, um balde, canta. Mais do que isso, ela trazia a sede. Ela possuía sede. Ela necessitava buscar água. Isso no primeiro momento. Mas como a luz do meio-dia esclarece tudo, ou clareia todas as coisas, mais do que o balde, mais do que o jarro, mais do que a sede física ou fisiológica, aquela mulher trazia uma história pessoal. À luz do meio-dia foi dito, foi revelado que na verdade ela já havia possuído 5 maridos e estava no 6º. Mais do que aquela mulher e os seus 6 maridos, temos 6 na Sagrada Escritura, como muito diferente à imperfeição. 7, os 7 sacramentos, nos lembra, o 7 nos lembra a perfeição, 6 a imperfeição. Mais do que possuir 6 maridos, aquela mulher fazia parte de um povo que já trazia uma história de divisão, de separação, de preconceito. Também o evangelista nos lembra em determinado momento. É verdade que judeus e samaritanos não se davam. Ou seja, resumindo, muitas coisas estavam sendo vistas naquele momento sob o sol do meio-dia, sob a luz do meio-dia. Porém, naquele encontro, na condição daquela mulher e daquele povo que ela representava, eles estavam sede. E naquele momento eles encontram não somente a água do poço de Jabó, mas eles encontram a fonte de água viva, o próprio Jesus. Eles encontram aquele que não ofereceria simplesmente mais um copo de água, mas aquele que faria, que faz jorrar rios de água viva no coração de todos os que o encontram. Hoje, nesse retiro quaresmal que estamos vivendo, nessa terceira semana, nesse terceiro domingo da palestra, nós podemos, não só podemos, nós devemos nos colocar no lugar daquela mulher, daquele povo. Nós, como comunidade, nós, como povo de Deus, devemos nos colocar no lugar daquele povo, daquela mulher, e nos perguntarmos: o que eu estou vindo buscar? O que eu trago comigo na minha história? Qual o tamanho do meu balde, do meu jarro?
Enchemos os nossos jarros, as nossas jarras, os nossos baldes, mas às vezes o balde pode estar furado. Da mesma maneira que enchemos o balde, ele também se esvazia e continuamos vazios, assim como aquela mulher trazia um vazio. O seu balde estava vazio, mas não era só um balde físico. A sua vida estava vazia. A vida daquele povo também precisava ser preenchida. Ela diz: pois é, dizem que vocês em Jerusalém dizem que é lá que devemos adorar, e nós dizemos que é aqui que devemos adorar. E o Senhor diz: vai chegar o tempo, na verdade já chegou, que adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Aquele vazio foi preenchido pela presença de Jesus, pela presença do Senhor, que faz brotar água viva, jogar água viva. E nós nesse tempo de Páscoa, e nós nesse retiro em preparação à festa da Páscoa, queremos ou não encher o vazio dos nossos cântaros, dos nossos jarros, de nossa vida, de nossa história, de nossa sociedade. Queremos ou não encher a água viva que joga, que brota na ação do Espírito de Deus. E por fim, nós estamos também em campanha da fraternidade. A Igreja do Brasil, a cada ano, nos procura um tema para aprofundarmos esse período da Quaresma. E o tema desse ano é ecologia. E a campanha nos lembra que a criação geme em dores de parto, e a criação grita, porque nós não estamos cuidando bem de todos esses recursos que o Senhor Deus nos deu. E Ele, ao criar, viu que era bom e confiou a nós cuidar a preservação de tudo isso. E nós não estamos cumprindo com esse dever de cuidar. Por exemplo, a água, já que falamos de água, a água tão necessária nesse planeta Terra, ela está sendo tão ameaçada. O nosso cuidado com a água, desculpe a expressão, o nosso cuidado com a água é tão medíocre que nós achamos que podemos fazer tudo o que queremos com a água e com os outros bens do planeta e esquecemos que no futuro, talvez não seria eu, não serão vocês, mas as futuras gerações nos cobrarão. Quem está em 2011 poderia ter cuidado melhor, para que nós hoje pudéssemos, para que nós hoje pudéssemos viver melhor, para que nós hoje pudéssemos desfrutar o presente que Deus nos deu, que foi esse planeta maravilhoso, que foi a natureza dos recursos naturais. E nessa celebração, nesta Eucaristia, nesta manhã de domingo, possamos guardar em nosso coração as palavras que o Senhor proclamou. E nessa Eucaristia, possamos tomar a atitude, a decisão com aquela mulher e reconhecer em Jesus a fonte de água viva, essa fonte que joga. Essa fonte de água viva quer nos liberar, quer matar a nossa sede, não somente a sede fisiológica, mas a sede da nossa vida, a sede da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.